uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo atrai aqueles que amam a Ele. E eu creio que é por isso que você está aqui nessa noite, tanto ao vivo, ao vivo que eu digo presencialmente, quanto também ao vivo no lar. E você que está assistindo essa mensagem de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. Vou pedir para alguém tirar o gasofilácio. 1 Reis 19, nós vamos ler o versículo 16. Eu vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Oh, meu Deus, a tua palavra diz através de João que a unção do Altíssimo nos ensina todas as coisas. Que essa unção venha se transbordar sobre cada um de nós. Porque homem nenhum pode revelar a tua palavra, apenas o teu Espírito. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade, nos ensine todas as coisas, nos faça lembrar disso, testifica no nosso coração, porque essa é a tua vontade, nos ungirmos como tu ungiste a Jesus Cristo. Assim nós oramos agradecendo que todo mal caia, todo sofisma, toda fortaleza, todo espírito de credulidade, todo mal, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 19:16. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Nós vamos falar sobre a unção do Espírito Santo. Eu quero pegar o exemplo para você do profeta Eliseu. Eu li 1 Reis 19:16. E aí nesse episódio o próprio Deus fala com Elias no Monte Horebe. Elias tinha fugido com medo da mulher de Acabe, Jezabel. E aí Deus fala com ele e manda ele sair daquele monte. E aí ele dá ordens específicas. E dá uma ordem específica para Elias, para alguém continuar o seu ministério. E Deus escolhe então Eliseu. Eu quero falar com você sobre Eliseu. Algumas pessoas falam que o manto profético, a unção que estava na vida de Elias, é o que a Bíblia também nos diz, vai passar para a vida de Eliseu. E a gente vai acompanhando na história que ele vai ter unção dobrada. Ele vai fazer o dobro de milagres que Elias fez. Se eu não me engano, Elias fez 7, Eliseu vai fazer 14. Então eu quero falar com você sobre princípios que hoje, é claro que todos nós recebemos do Espírito Santo pela fé em Jesus, mas existem princípios para que a gente entenda que, como na igreja primitiva, quando eles fazem aquela reunião e vão decidir quem vão ser os diáconos da igreja, eles dizem assim: vamos escolher homens cheios do Espírito Santo. Então se era um requisito para ser diácono, ser cheio do Espírito, logo você entende que tinham pessoas que não eram cheios do Espírito dentro da igreja. Então a gente entende que no Novo Testamento, essa unção do Espírito, esse Espírito Santo que vinha sobre, a mão do Senhor que vinha sobre as pessoas do Antigo Testamento, que assim é escrito muitas vezes, no Novo Testamento é escrito como batizados pelo Espírito ou cheios do Espírito. Mas a gente vai ver que tem também diferentes níveis de unção. Se você começa a ler o livro de Atos, não são todos que efetuam curas. Começa só com os apóstolos. E depois, quando os apóstolos colocam a mão sobre os diáconos, entre eles Filipe, aí Filipe começa a realizar milagres. Aí Estevão também começa a realizar milagres, amém? Então a gente vai ver que existem diferentes níveis de unção. E eu creio que se nós conseguirmos guardar esses propósitos, nós podemos completar a vontade de Deus para a nossa vida. Não importa se você é chamado ou não para um ministério específico. Às vezes a gente pensa só no ministério específico, mas Deus tem uma unção preparada só para você. Talvez a unção para você ser um empresário.
ou uma dona de casa, que também vai ser exemplo para uma comunidade, para mulheres, que vai orar ali, vai ser uma pessoa que vai ser uma pessoa de oração, enfim, para a ação específica de Deus para a sua vida, nós temos que entender que existem alguns princípios e a gente encontra vários princípios na vida de Eliseu. Então eu quero ir trabalhando com você esses princípios, para que você entenda, para que nós entendamos, para que a gente possa desfrutar do melhor de Deus para a nossa vida. Amém. E a primeira coisa que eu vejo na vida de Eliseu, e Deus escolhe Eliseu e não Elias, logo que Elias vai sair do Monte Horebe, ele vai procurar Eliseu. Eu quero ler com você está com a sua Bíblia aberta, 1 Reis 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então olha só, Elias vai ao encontro de Eliseu, e quando ele acha Eliseu não está, presta atenção, vagabundeando. Eliseu não está sem fazer nada. Eliseu não está olhando para o céu e falar, Deus vai me chamar. Eliseu está trabalhando com excelência. Eliseu está trabalhando numa junta de bois, ele está arando a terra, e segundo o texto bíblico ele tem 12 bois. E se você acompanhar o texto bíblico também, se você não entender como eu não entendo, de plantação, de agricultura, o próprio Jesus, ele diz assim, aquele que olha para trás, na hora do arado, não é apto para o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Quando você vai arar a terra, preparar a terra para receber a semente, você tem que fazer uma linha reta. Se a pessoa não olhasse reto, ela não iria conseguir semear da maneira correta. Por isso que o Brasil já tem agricultura 5.0, que é uma agricultura via satélite dos países do mundo que tem a maior tecnologia e consegue produzir quase que 100% no terreno, nos terrenos mesmo irregulares. Por quê? Porque usa dessa tecnologia. Então, ele estava com 12 bois. Então ele tinha que traçar uma linha reta com 12 bois. E ele estava trabalhando firme, estava trabalhando duro. E assim Eliseu encontrou ele. E assim Deus, ele olha. Não adianta eu dizer que eu quero ser ungido por Senhor, se aquilo que Ele confia na minha vida, seja ser dono de casa, dona de casa, seja ser um estudante, seja qual função eu tiver, seja de gari na rua, seja de médico, não importa, porque você pode ser um médico e ser esculachado, e você pode ser o melhor gari. Então Deus, Ele não está olhando, preste atenção, para aquelas pessoas que às vezes são pessoas religiosas, mas Ele está olhando para o nosso coração e procurando o melhor, porque a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que tudo que chegar nas suas mãos, faça do melhor jeito, com todas as suas forças, com todos os recursos que você tem. E assim Eliseu estava fazendo. Então o primeiro princípio, se você quer ser ungido, se você quer ter mais unção de Deus na sua vida, você precisa entender que você precisa trabalhar com excelência. Quando eu digo excelência, é o melhor do melhor do melhor. Não é você ser aquele perfeccionista chato, que fica falando para os outros fazer e que você não faz. Mas você tem que procurar fazer o melhor com os recursos que você tem. É isso que Eliseu estava fazendo, amém? Segundo, Elias saiu dali e encontrou Eliseu. E continua dizendo o texto, no final do versículo 19, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Então olha só, a segunda coisa que Eliseu vai fazer, que nós temos que fazer, se nós queremos mais da unção de Deus, mais do agir do Espírito Santo na nossa vida, depois de trabalhar com excelência, nós temos que entender que nós precisamos valorizar o chamado. Você vai ver que Elias não fala nada para Eliseu. Ele não fala, vem comigo que você vai me suceder no ministério profético.
Ele simplesmente coloca um manto sobre Eliseu. Naquela época, era uma simbologia de que essa pessoa seria o seu discípulo. Mas só fazendo isso, Eliseu vai e decide. Olha o que ele faz. Ele abandona. Olha só. Então Eliseu deixou os bois. Ele estava trabalhando com excelência, mas quando ele ouviu o chamado, ele colocou em prioridade. Com isso não estou dizendo que todos têm que ter um ministério integral de ser pastor da igreja e não trabalhar. Porque se você ficar sem trabalhar, e se você for chamado para o ministério, você vai passar fome se você não tiver de onde você tirar o seu trabalho. O fruto do seu trabalho para sustentar você e sua família. Mas você tem que colocar o seu chamado na prioridade. Você não tem um chamado integral, mas você não coloca a excelência no seu chamado. Você vem à igreja quando você quer, você faz o que você quer, e você fica escolhendo a igreja. E você não deixa de desenvolver aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque antes de escolher a igreja como um mercado consumista, nós temos que ver o que Deus quer para a nossa vida. Aonde está o meu chamado? Porque Deus vai te chamar para você fazer algo. Elias estava chamando Eliseu para sucedê-lo. Ele entendeu, ele compreendeu. Ele disse: você já sabe o que eu fiz com você. Então Deus te chama e você sabe, não precisa falar nada. Ele fala no seu coração. As pessoas me perguntam: quando Deus te chamou para o ministério, como você sabia? Alguém te falou? Alguém profetizou? Olha, ninguém falou, ninguém profetizou, mas eu me sentia que eu não podia fazer outra coisa senão essa. Então você tem que valorizar e tem que colocar na prioridade. Se você coloca em segundo lugar, você não é apto para o reino. Você não é apto para receber unção. Porque para receber a unção tem que ser prioridade. Lembra da oferta de Caim? Foi aceita? Ele foi o primeiro a dar. Foi aceito? Não, porque não era o melhor. A oferta de Abel era melhor. Assim, o ministério tem que ser valorizado. Eu vejo pessoas, como pastor aqui nos 8 anos, pessoas que falam que amam a Deus em muitas coisas e não valorizam o chamado. Porque eu, quando fui chamado por Deus, sabe qual foi o primeiro lugar que eu fui chamado na igreja? Na porta. Ou para limpar, ou para ficar no telão. Mas quando eu fazia o que eu fiz, tudo que eu fiz, eu tentei fazer com a minha excelência. Por mais que eu tentei tocar, e o pessoal chorava. Não porque eu tocava bem, não porque eu tocava mal, mas eu estava fazendo algo. Meus pais pagavam para mim um professor, e eu treinava durante a semana, que não tinha jeito mesmo. Mas eu estava me esforçando. Então é isso que eu estou querendo dizer: colocar a prioridade no seu coração, o seu chamado. Amém? Qual é o meu chamado? Você tem que saber. O profeta, quando fala, ele só confirma, mas você já sabe. Amém? Terceiro, olha só, ele diz assim para Elias, ele diz assim: deixe-me primeiro beijar meu pai e a minha mãe, no versículo 20, então te seguirei. No versículo 21, Eliseu tomou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. Olha só, terceira coisa, ele honrou os pais. E honrar os pais não é só honrar os pais, não só os pais, mas as autoridades constituídas sobre a nossa vida. Eu vejo pessoas que querem receber a unção, mas são rebeldes contra os seus líderes, falam mal, falam pelas costas. Eu vejo muitas igrejas, e a pessoa fala: não, vamos se unir para fazer oração, para jejuar. Não vai adiantar, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que Eliseu tinha no coração dele? Ele honrou o pai e mãe. Ele honrou, e o que ele fez? Ele cortou o laço, não podia mais voltar para trabalhar. Ele matou os 12 bois e fez uma festa, deu uma festa para a cidade toda. E até os instrumentos de trabalho ele colocou lá, não sei como, acho que transformou em churrasqueira lá, viu, Tiago? Fez uma churrasqueira lá,
os bois, imagina 12 bois para comer hoje, tinha que ter bastante gente, 12 bois, e a carne está cara, né? Não dá para comprar nem 1 quilo de carne mais. Imagina 12 bois, quanto churrasco, quanta comida. Mas olha só, ele honrou a família, e ele tinha esse princípio no seu coração que ia funcionar também com aquele que estava lhe chamando. Amém? Que era Elias. Olha só, a Bíblia diz no final do versículo 21, ele se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele se tornou servo. Você tem que entender, se você quer mais da unção, você tem que servir. Você tem que estar debaixo de alguém, e você vai servir esse alguém, e você vai acompanhar esse alguém, e não de qualquer jeito, vai servir fielmente. O que é servir fielmente? Olha só, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, o que acontece aí? Eu não vou ler tudo, senão vai demorar muito, mas é o dia que Deus vai levar embora Elias no redemoinho para o céu, um cavalo de fogo, com uma carruagem de fogo para o céu. E aí o que acontece? Elias fala para Eliseu: Eliseu, fique aqui que eu vou embora. E sabe o que Eliseu fala? Não, eu vou com você. Assim como o Senhor vive e você vive, eu não vou te largar, eu vou com você até o fim. E ser firme, e ser um fiel servo, é seguir até o fim. Ele falou em Gilgal: fica em Gilgal. Ele não ficou em Gilgal. Depois ele passou para outro lugar, para Betel. Ele não ficou em Betel. Ele falou: fique em Betel. Não vou ficar. Depois foi para Jericó: fique aí, não vou ficar. Só no quarto lugar que Deus levou, que foi no Jordão, que Deus levou Elias embora. E Elias mandou ele ficar em Gilgal. Depois Elias mandou ele ficar em Betel. Depois Elias mandou ele ficar em Jericó. E depois Elias mandou ele ficar no Jordão, né? No Jordão foi o último lugar. Então ele continuou e falou: eu vou ficar com você até o fim. E eu vejo como pastor aqui na igreja tantas pessoas que começaram bem, e que no meio do caminho, você como pastor, você tem que usar às vezes a vara, porque você quer o melhor. Eu não estou aqui para ser seu amigo, eu estou aqui para te liderar. Não é para você ficar triste. Com isso não estou dizendo que eu não vou ser seu amigo, porque Jesus fala que vai ser nosso amigo, mas ele não deixa de ser mestre e senhor. Amém? Mas às vezes eu tive que falar com a pessoa: ó, se você não mudar isso, a coisa vai ficar feia, né? Tem que falar a verdade. Ó, precisa ter mais. E aí o que acontece com a pessoa? Vai embora. E aí? Não seguiu até o fim. Onde que estão essas pessoas? A maioria das pessoas que saíram da igreja não conseguiram prosseguir o ministério. Por quê? Porque, meu irmão, temos que seguir até o fim. Eliseu foi até o fim com Elias. Se ele tivesse parado em Jericó, de Jericó dá para ver o Rio Jordão. Assim como os discípulos dos profetas, que tinham 50 ali em Jericó, ele teria visto Elias sendo levado para o céu, e ele não ia receber unção nenhuma, nem dobrada e nem a mesma, porque ele não foi até o fim. Então vá até o fim, sirva até o fim a Deus, amém? E a pessoa, o ministério, o lugar onde Deus te chama e te colocou, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Mas olha só, Elias queria mais, e eu acho que esse é o quinto princípio que eu estou falando para você. Vamos voltar de novo, porque às vezes eu falo rápido, você fala, você fala muito rápido, tá? Então vamos relembrar. Primeiro, trabalhar com excelência. Segundo, valorizar o seu chamado. Terceiro, honrar a família, honrar aqueles que estão sobre você, né, toda a autoridade. Quarto, servir fielmente. Sirva fielmente o ministério, a pessoa que você está debaixo, amém? Vá até o fim, certo? E o quinto, Eliseu queria mais na unção de Deus. Eliseu fez tudo o que ele fez porque ele sabia que havia mais. Porque, deixa eu falar para você, nós temos um Deus ilimitado.
não há limite para a unção, para o poder, para o amor de Deus. Jesus falou assim: olha, eu vou embora e vocês vão fazer maiores obras do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai. Olha só, Jesus está dizendo que a gente vai fazer maior do que o que Ele fez. Então, se eu estou fazendo, logo está faltando algo, a unção. Por que está faltando a unção? Não porque a gente não possa receber, porque hoje, pela fé em Cristo, todos podemos receber. Mas o que está faltando? Às vezes, alguns desses princípios. Continue, prossiga até o fim. Você não sabe onde que é o lugar que você vai receber a unção, mas vá até o fim. Eliseu quis da unção, e quando ele estava com Elias ali no Jordão, olha só no versículo 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer, Elias vai dizer para Eliseu: diga o que você quer que eu faça antes que eu seja levado embora. Eliseu vai dizer: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for embora, será como você pede, porém se você não me vir, não será assim. Olha só, a unção, quando nós queremos mais de Deus, nós vamos pedir mais. Jesus falou: nós que somos maus, sabemos dar gosto para os nossos filhos, quanto mais vocês são maus. Se pedirem para o Pai o Espírito Santo, não dará para vocês. O próprio Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, se você ver o texto de Lucas, ele estava orando e os céus se abriram, e aí então o Espírito desceu sobre ele. Então o que Deus está dizendo? Você precisa pedir, mas preste atenção, o desejo é muito bom, e eu e você temos que ter esse desejo, essa vontade de querer mais, mas não basta só isso. É um pedido difícil, é um pedido condicional. Não são todos que vão concluir, receber todo o potencial da unção que podem ter nas suas vidas. É um pedido demasiadamente difícil. Diz Elias para Eliseu: era condicional. Você terá que me ver quando eu for levado. E olha só o que acontece. Eles iam caminhando, no versículo 11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Olha só. Quando Elias encontra Eliseu está trabalhando na terra e está olhando para baixo. E assim acontece quando a gente estava lá nas coisas da nossa vida, e aí Deus vem. A gente está preocupado com as nossas coisas, nossos problemas. A gente fica ali no meio daquela confusão, olhando só para baixo. Mas quando a gente começa a andar e começa a desejar mais de Deus, e muda os princípios da nossa vida, que nem você está aprendendo e eu estou aprendendo, para mudarmos, porque queremos mais de Deus, nós começamos a ver as coisas espirituais. Elias não falou para Eliseu que ele precisava falar alguma coisa, mas ele queria tanto, que ele mostrou o que ele viu. Ele disse: meu pai. E ao último nível do discipulado é quando você entende que aquele que está discipulando é o seu pai espiritual, como a Bíblia diz que João tinha os seus filhinhos, assim está em 1 João, assim como Marcos foi filho de Pedro, se você acompanhar a carta de Pedro, e assim como Timóteo foi filho de Paulo, se você acompanhar a 1 Timóteo. Ele falou: meu pai olhou para cima e viu Elias, e disse: carros e cavalos, né? Foi o que disse aqui? Carros de Israel e seus cavaleiros. Ele viu que ele foi tomado, ele viu as coisas espirituais. E aí o que aconteceu? O manto de Elias caiu. O que ele fez? Olha só,
Então, no versículo 13: então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Ele bate na água com o manto de Elias. Por que ele bate na água? Porque quando eles chegaram ali no Jordão, o Elias bateu nas águas e eles passaram pelo Jordão com os pés secos. Então caiu o manto. Elias não fez nenhuma oração por ele. Ele falou: é condicional, uma coisa difícil. Ele viu, mas Elias não orou, não ungiu, não fez nada, mas caiu o manto. E ele pegou o manto e ele falou: onde está o Deus de Elias? E aí o que aconteceu? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Quando a gente recebe unção, vai envolver risco. Colocar a fé em ação é fazer o risco, é tentar fazer o que a gente não conseguia fazer, mas a gente consegue porque a gente recebeu da unção. Ele bateu e abriu. E sabe o que aconteceu? Os discípulos dos profetas, que também sabiam que Elias ia ser levado naquele dia, viram ao longe e disseram: o espírito de Elias agora está sobre Eliseu. Quando a gente tem unção, outras pessoas vão ver que a gente tem unção, porque quando a gente tem unção, a gente é diferente. A gente transforma o lugar, não a gente, mas o Espírito Santo que está sobre nós. E nesse dia, Deus quer se derramar sobre você, e eu quero orar com você. Quero chamar o ministério de louvor. Deus quer se derramar sobre você. Por quê? Porque você não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida se você não for cheio da unção. Você tem que ter fome, você tem que ter sede, você tem que valorizar isso. Nos últimos dias, a Bíblia diz que metade da igreja vai saber que a sua candeia está apagando e não vai se preocupar, mas a outra metade vai se preparar. Tanto é que quando chega o noivo, na parábola das virgens, ali em Mateus 25, as que não tinham óleo sabem onde precisam ir comprar, e elas voltam com óleo e voltam com a candeia acesa, mas já era tarde demais, porque a porta havia se fechado. Então você que é a igreja do Senhor, você sabe que você precisa mais do Espírito Santo, que você precisa da unção do Altíssimo, que quebra todo jugo, que nos leva para o lugar que Deus quer nos colocar e nos faz sair das coisas carnais, naturais, para as coisas espirituais e do alto que são eternas.